Olá, gente, estamos aqui em Olinda, no Alto da Sé, para mais uma edição do Papo Rema. E hoje nós falaremos a respeito da matéria Cristo, aquele que cura. Será que a enfermidade sempre foi a vontade de Deus para a humanidade? Por que a enfermidade hoje está na humanidade? Se você quiser saber disso e muito mais, fique ligado. Nós podemos observar em Gênesis Deus criando todas as coisas, e sempre que Ele criava, Ele mesmo declarava que tudo era bom. Deus observava que tudo que Ele fazia era bom, eram coisas agradáveis aos seus próprios olhos. Com isso nós entendemos que enfermidade, miséria, morte, destruição, tudo que está na humanidade hoje, não foi Deus que criou, não foi Deus que estabeleceu para o ser humano. Isso é consequência de algo, e nós podemos entender também analisando no princípio das coisas, quando Deus deu a ordem ao homem para que no começo daquela árvore, e o homem decide desobedecer, e com a desobediência veio o pecado, e é justamente o pecado que é a consequência para que todas essas coisas tenham entrado na humanidade, inclusive a enfermidade, morte, miséria, decadência. Tudo isso entrou na humanidade como consequência do pecado. E esse pecado, quando entrou na humanidade, trouxe consigo a morte. Não a morte física, até porque Adão e Eva viveram por longos anos, mas a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. O homem agora não poderia mais ter acesso a Deus, porque o jardim tinha sido fechado e o acesso à árvore da vida, que era quem garantia a vida espiritual do ser humano, agora tinha sido cessado. E com essa separação de Deus e a morte espiritual, o homem ficou vulnerável às coisas desse mundo, que passou a ser dominado por Satanás. Porque Deus tinha dado autoridade ao homem, Deus tinha dado poder ao homem para governar a terra. A Bíblia diz que os céus são de Deus, mas que a terra Ele tinha dado aos filhos dos homens. E quando o homem peca, ele passa essa autoridade para Satanás. E o domínio da terra agora está nas mãos dele. E com isso, a humanidade fica vulnerável à ação do inimigo, com mortes, com pobreza, com a perdição, com tudo isso que nós podemos observar na sociedade de hoje. E a enfermidade é uma das ferramentas que Satanás tem colocado hoje na humanidade para o aprisionar, para o prender, para o distanciar de Deus. E o pior de tudo é que muitas pessoas acreditam que é um castigo divino, quando na verdade a vontade de Deus é que o homem não precisasse estar enfermo, estar doente. E é por isso que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus como demonstração do seu amor. Nós podemos observar também aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso nós podemos observar que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E não diga você que enfermidade é algo bom, agradável ou perfeito, porque não é. A vontade de Deus não é que o mundo esteja enfermo. Mas você pode me questionar. Podemos observar no Antigo Testamento, mesmo aquelas pessoas que eram povo de Deus, temente a Deus, com enfermidades. Podemos observar também o próprio Deus descrito na Bíblia, né? Que fez com que pessoas ficassem enfermos, e parece até um pouco contraditório com o que eu estou falando. E com isso eu gostaria de ler um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 26, versículo 2, que diz o seguinte: Como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Nós entendemos que quando Deus estabeleceu a lei para que ela fosse cumprida, foi para que o homem entendesse que era pecador, porque até a lei ser instituída, o homem não sabia que era pecador. Como é que você sabe, por exemplo, que tem que parar no sinal vermelho? Porque tem uma lei que determina que todas as vezes que o sinal estiver vermelho, você tem que parar. Como é que você sabe, por exemplo, que não pode parar num lugar, estacionar num lugar, por exemplo, que tem uma placa com um E cortado? Porque ali existe uma lei que determina que você não pode estacionar naquele lugar. Da mesma forma, a humanidade. Ele não sabia que o que ele fazia era pecado. Ele não sabia, não tinha entendimento que aquilo que ele estava fazendo era errado. Então Deus institui a lei para que eles pudessem entender que aquilo que eles estavam fazendo era errado. A lei é um espelho, veio mostrar para o homem que ele era pecador. E como consequência da não obediência à lei, havia uma maldição. Você vai ver um pouco disso lá em Levítico e um pouco também em Números, falando a respeito da maldição da lei, onde tudo que poderia vir sobre um homem, caso ele não obedecesse à lei. E toda a maldição se resumia em três coisas: miséria, morte e enfermidade. Então todo aquele que não obedecesse à lei estava sujeito à miséria, à morte
e a enfermidade. Mas nós lemos aqui, irmãos, que a maldição sem causa, ela não se cumpre. E qual era a causa da maldição, senão o pecado? E a Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ele tirou aquilo que poderia provocar que essa maldição viria sobre nós, que foi o pecado. Ele nos livrou do pecado. Ele nos tornou justiça de Deus. A Bíblia fala o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos justos, não por nossa própria justiça, mas porque Ele nos fez justos pela sua justiça. E por isso hoje nós não somos mais pecadores. Se não somos pecadores, não temos mais a essência de pecado dentro de nós. Então maldição nenhuma se cumpre na nossa vida. Se maldição não se cumpre na nossa vida, enfermidade não pode ter direito de permanecer no nosso corpo. Ela pode até vir porque o inimigo ele continua tentando nos atingir, mas ela não pode permanecer. Não que nós estejamos dando ordem a Deus, mas pelo contrário, nós estamos cumprindo aquilo que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. Então, irmãos, que você entenda de hoje para sempre: Deus não criou a enfermidade, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda, dele só vem coisas boas, e enfermidade, miséria e morte não vem de Deus, consequência de pecado. Mas você pode perguntar para mim, por exemplo: quer dizer que se eu estou enfermo é porque eu pequei? Não. Nem toda enfermidade que possa vir sobre o seu corpo quer dizer que você pecou, mas quer dizer que alguém pecou. É por isso que hoje ainda tem acesso ao nosso corpo, porque alguém pecou lá atrás, mas ela não precisa permanecer. Ela pode sair do seu corpo através da consciência e do entendimento da palavra de Deus, de que você é curado. Isaías 53 deixa muito claro que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Já é um direito nosso, já é algo que veio junto com a salvação. A palavra salvação significa sozo, libertação, cura e preservação. Quando você nasce de novo, todas essas coisas você tem direito, e você não precisa aceitar a enfermidade no seu corpo. Ainda que ela chegue, declare em nome de Jesus a sua palavra e ela não vai permanecer, porque você é curado, você já foi curado. Tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário foi para que você andasse em saúde divina, e isso pertence a você. Não se deixe enganar por coisa alguma. Não deixe que Satanás possa tentar te parar e tentar colocar na sua cabeça de que foi Deus que colocou isso para te provar. Deixa eu te dizer algo para você, irmãos. Deus não vai usar a ferramenta de Satanás para te provar. Pelo contrário, Ele vai demonstrar o seu amor através daquilo que Ele já fez na cruz. E o que Ele fez na cruz foi cura, perdão, salvação, libertação, restauração. A Bíblia diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás, porque ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Para terminar, eu gostaria de ler aqui em Salmo, no capítulo 103, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O nosso Deus é aquele que perdoa as nossas iniquidades, mas também é aquele que sara as nossas enfermidades. Que possamos crer que o Deus que salva é o mesmo que sara. Deus não abre cova para você, pelo contrário, Ele fecha a cova, Ele te redime da cova e faz com que você tenha vida e vida em abundância. Graça e misericórdia são a sua coroa. Então creia nesse Deus, não um Deus mau, que está de mau humor querendo te matar e te ferir, mas um Deus que te ama e que é o próprio amor. Amém? Então, irmãos, essa é a sua oportunidade de fazer o rema e aprender muito mais a respeito desse assunto. Isso que nós vimos aqui pareceu tão esclarecedor, mas não é nem 1% de toda essa matéria. Então, se você deseja conhecer mais desse assunto, aprender mais também sobre outros conteúdos, você pode se matricular hoje na Escola Rema. Nós temos a unidade na cidade de Paulista com 2 horários, manhã e noite. Entre em contato conosco através de nossas redes sociais, também através das informações que vão estar passando no final do vídeo. Não fique de fora, esse é seu tempo de crescimento e de avanço. Espero vocês lá.